Defendemos, desde o início dos trabalhos, que a investigação imporia foco técnico, ausência de viés político e atuação dentro dos limites constitucionais. Não raras vezes apelamos para que os excessos fossem evitados, para que o equilíbrio e o exercício do consenso, sempre que possível, afastassem posições de beligerância e confrontação, que desandam para radicalizações ideológicas. Rechaçamos a ideia de que esta comissão tomasse unicamente o caminho da criminalização, mas que pudesse também apontar os aperfeiçoamentos necessários para qualificar o enfrentamento de futuras emergências de saúde. Embora tenha amplos poderes de investigação, a CPI não pode se distanciar de seus preceitos constitucionais: fundamentação, vinculação a fato concreto e temporariedade da motivação, de tal modo que todos os seus atos sejam norteados por essas premissas, evitando assim o acobertamento de abusividades e ilegalidades sob o manto do ato político. A investigação existe para apuração e esclarecimento de fatos, o que poderá determinar juridicamente a instauração ou não de um processo. O relatório final não pode ter natureza de verdadeira sentença. Isenção e imparcialidade não podem ser meras figuras retóricas. A subordinação aos fatos se impõe por dever. Nesse sentido, senhor presidente, considerando que alguns quesitos levantados no curso do processo investigativo devam ser devidamente enfrentados na elaboração do relatório final, em particular as imputações penais, julguei oportuno consultar a opinião jurídica do notável professor Ives Gandra Martins, pluralizando o debate e trazendo novos pontos de vista para a necessária elucidação dos fatos e instrução dos atos, por ocasião do relatório final. Dentre esses quesitos, um primeiro diz respeito ao papel da União na adoção de medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19, frente à decisão do Supremo Tribunal Federal, em face do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 6.341, que reconheceu a competência própria de estados e municípios na realização de serviços de saúde. Outro ponto relevante é sobre a legitimidade da Comissão Parlamentar de Inquérito de promover a acusação do presidente da República em face de supostos indícios de cometimento de crime comum. Esse relatório é de quem, senador Fernando Bezerra? Não, essa é uma consulta, senhor presidente. Quem pagou essa consulta? É pro bono, senhor presidente. Quem? É pro bono. O doutor Ives Gandra fez pro bônus. Pro bono. O doutor Ives Gandra é um... Eu conheço o doutor Ives Gandra. É pro bônus. Ele fez, vocês fizeram uma consulta, mas ninguém pagou a consulta dele. Claro que não, senhor presidente. Tá, só para saber. A consulta é, inclusive, apoiada por diversos outros juristas. Estou terminando, vou só encerrar. Também cabe analisar juridicamente a tentativa de imputar ao presidente da República o crime de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, nos termos da Lei 1079, de 1950, que em seu artigo 7º, item 9, dispõe sobre violar patentemente qualquer direito ou garantia individual, ou seja, uma norma aberta e de difícil aplicação concreta. De igual forma, a pretensão de caracterizar o crime de charlatanismo ou de exercício ilegal da medicina, sem que tenha havido elemento objetivo do tipo, mas mera expressão de opinião pessoal por parte do presidente da República, será objeto da consulta. Ainda, se alguma atitude do presidente pode ser considerada crime contra a humanidade, sujeita a julgamento pelo Tribunal Penal Internacional. Também avaliará se a participação do presidente da República em eventos públicos configura a incidência do tipo disposto no artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outrem o perigo direto e iminente, ou ainda, se é possível caracterizar estelionato, corrupção passiva ou advocacia administrativa a partir do material probatório obtido por esta CPI.
Questionamos ainda sobre a prática de eventual ato de improbidade por parte do presidente da República que tenha causado lesão ao patrimônio público ou ensejado enriquecimento ilícito nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Outro quesito relevante é sobre a responsabilidade do presidente da República com relação ao colapso na saúde ocorrida no estado do Amazonas. Por fim, senhor presidente, se houve negligência ou inoperância do presidente da República em relação à aquisição da vacina da Pfizer, ou se o tempo demandado pela negociação em razão das cláusulas leoninas impostas pela farmacêutica configuraram apenas prudência e conformidade às exigências legais nacionais. Creio que a opinião consultiva do Dr. Ives Granda Martins poderá contribuir muito com os trabalhos da comissão e mesmo na elaboração de seu relatório final, para que não enveredemos pelos caminhos duvidosos das preferências e dos juízos prévios em detrimento dos fatos, da legalidade e da Constituição. Muito obrigado, senhor presidente, por ter me oportunizado essa abertura. Presidente.